Bom dia. Bom dia. Por que levantou tão cedo? Novo ano, novas eleições, lembra? Todos os colaboradores se reunirão hoje. Quero chegar cedo. O tempo voa, não é mesmo? Já faz um ano que você é líder da igreja. É verdade. Sabe, pensando nesse ano que passou, parece que não realizei muita obra prática. Agora percebo que é impossível resolver problemas práticos sem a realidade da verdade. Eu acho que é bem difícil dizer se serei reeleita. Você trabalhou muito no ano passado como líder da igreja e realizou algumas coisas. Acredito que não tenha que se preocupar. Vamos esperar para ver. Haja o que houver, devo buscar a verdade e cumprir meus deveres. Mamãe. Lave seu rosto e diga ao vovô que o café está pronto. Vovô, café da manhã. Xiaoe, preciso da sua ajuda na loja hoje. Ei, de onde você é? Por que não vi você antes? Ah, sim, é porque eu sou do leste da cidade. É isso. E para onde vai? Para a casa do meu tio ali na frente. Sim, sim. Colocamos vigias em cada um dos becos. Ah, eu preciso desligar. Você veio. Senhora Wu, suas costas estão melhores? Ah, sim, um pouco. Olá, diretora Mar. Senhora Wu? Quem é ela? Por que nunca a vi? Ah, essa é a senhora Tizou. A dor em minhas costas piorou, ela é minha acupunturista. Isso mesmo. Acupunturista? Senhora, sou acupunturista profissional. A acupuntura trata muitas condições, incluindo ombros endurecidos, problemas no pescoço e sequelas de derrames. Sim, é muito eficaz. Olha, já que conhece a senhora Wu, se precisar de mim, eu atendo em casa. Cobro barato e garanto satisfação. Não, eu não preciso. Não tenho problemas de saúde. Vocês duas podem continuar. Continuem. Alô? Sim, claro. Eu já estou chegando, estou perto. O tempo voa. Sim, Aqui, as vou eleições vigiar a anuais porta. já Está estão bem. chegando. Estamos prestes a realizar as eleições. Escolher os líderes certos é de suma importância para a igreja. Se escolhermos alguém com boa humanidade, que ama a verdade, ele nos guiará para entender a verdade e entrar na realidade da verdade. Caso contrário, seremos prejudicados. Precisamos antes comungar claramente sobre os princípios das eleições da igreja, para que todos tenham discernimento e percepção e possam votar de acordo com esses princípios. É a única maneira de escolher bons líderes da igreja. Correto, é verdade. A igreja já eliminou diversos falsos líderes e anticristos. Sabemos disso tudo, já temos algum discernimento. Reconhecemos que falsos líderes e anticristos não podem fazer trabalho prático. Só repetem doutrinas para se exibir e enganar pessoas. E atrasam a entrada na vida de irmãos e irmãs, prejudicando-os seriamente. Sim. Verdade. Aqueles falsos líderes e anticristos só puderam se tornar líderes porque não votamos com base nos princípios. Confiamos em nossas próprias ideias, sentimentos e imaginações e acabamos prejudicando todos na igreja. Sim. Aprendemos essa lição, portanto, devemos ter princípios em nossa votação. Quem trai isso e vota com base em sentimentos e preferências resiste a Deus e prejudica o povo escolhido de Deus. Concordo. É importante comungar sobre os princípios da eleição. Devemos buscar a verdade para comungar sobre essas coisas. Tenho refletido muito sobre essa eleição. Nossas duas líderes têm seus pontos fortes. A comunhão da irmã Shu sobre a verdade é prática e ela resolve problemas práticos. A irmã Zhou é nova na fé. Sua experiência é limitada. Mas tem bom calibre. Sua comunhão é esclarecedora e ela é responsável em seus deveres. Ainda acho que são a melhor escolha. Tenho pensado também. E ambas parecem uma boa escolha. Fazem um trabalho prático. Se existem melhores candidatos, eu não conheço. É verdade.
Irmã Wu? A reunião acabou? Vou dar uma olhada. Está bem. Parada! Maldição, parada! 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 Não deixem aquela crente tapar! Temos mais uma vaga. Partiremos assim que estivermos lotados. Rápido! Ela não está aqui. Vamos procurar ali. Quem está procurando? A Tinho está em casa. Sogro, quem é? Tinho. Irmã Yang? Entre. Depressa. Estávamos numa reunião quando a polícia apareceu. Que bom que o nosso vigia nos avisou. Ou teríamos sido presos. Graças à proteção de Deus. Felizmente, me lembrei de onde você mora. Você pode ficar aqui. Me avise se precisar de algo. Tinho, Sim? o PC chinês anda prendendo crentes sem parar. Abrigar um fugitivo é pedir para arrumar uma encrenca. Se a encontrarem, vocês duas serão presas. Isso destruiria nossa família. Sogro, não vive dizendo que devemos fazer boas ações? As pessoas que o PCC está prendendo não são criminosos, são crentes. Devemos protegê-las e abrigá-las. Uma boa ação que é abençoada por Deus. Pai, a Tinho está certa. O PCC está caçando crentes como criminosos. Isso desafia o céu. Deus nos elogia quando acolhemos e protegemos esses irmãos e irmãs. Protegê-la é o certo a fazer. Então quer dizer que a reunião da irmã Yang foi denunciada? Sim. A polícia está à procura dela. Ela não pode ir para casa. Isso. Tinho, você está ocupada com o trabalho na igreja. E seu sogro não é crente. Não é uma boa ideia ela ficar com você. Vamos encontrar outro lugar. Mas onde ela poderia ficar? Ela pode ficar comigo. Sou crente há pouco tempo e não me conhecem. Deve ser seguro aqui. É uma boa ideia. Ela poderá participar das reuniões aqui. Já fui a algumas reuniões de colaboradores com a irmã Yang. E a comunhão dela sobre a verdade é prática. E se ela liderar grupos pequenos? De acordo. Hoje comungaremos sobre as verdades relacionadas às eleições. Sintam-se à vontade para fazer perguntas. Eu tenho uma pergunta para a qual quero buscar respostas. Sei que devemos escolher líderes que amam a verdade e que possuem a realidade da verdade, pois é a única forma de guiar irmãos e irmãs para a realidade da verdade. Mas como sabemos se alguém tem a realidade da verdade? Eu não entendo isso com muita clareza. Alguns podem trabalhar, pregar, sair por aí, se despender, sofrer e pagar um preço em seu dever. E eles apoiam seus irmãos e irmãs com amor. Isso é ter a realidade da verdade? Certo. Nós temos comungado muito sobre isso. Mas quando algo surge, ainda não tenho muito discernimento. Vejo que alguns irmãos e irmãs têm bom calibre e entendem rápido a verdade. Sua comunhão sobre as palavras de Deus contém iluminação. E pessoas assim têm a realidade da verdade e a entendem. Mas é a maneira correta de analisar isso? Excelente pergunta. Sim, devemos comungar sobre isso. A palavra de Deus é muito clara a esse respeito. Vamos ler para entendermos. Maravilha. Erguer as palavras de Deus e ser capaz de explicá-las despudoradamente não significa estar de posse da realidade.
As coisas não são tão simples como você imagina. Estar de posse da realidade não tem por base o que você diz. Antes, tem por base o que vive. Só quando as palavras de Deus se tornam a sua vida e a sua expressão natural, você pode dizer que tem realidade. E só então pode ser contado como tendo ganhado entendimento verdadeiro e estatura real. Você precisa ser capaz de suportar o exame por longos períodos de tempo. E precisa ser capaz de viver a semelhança que é exigida por Deus. Isso não deve ser mera pose. Precisa fluir de você naturalmente. Só então você possuirá a realidade verdadeiramente. Só então terá ganhado vida. Os bons soldados do reino não são treinados para ser um grupo de pessoas que só podem falar sobre a realidade ou se vangloriar. Antes, são treinados para viver as palavras de Deus a todo momento, permanecer inflexíveis apesar dos reveses que enfrentarem e viver constantemente de acordo com as palavras de Deus e não voltar ao mundo. Essa é a realidade da qual Deus fala. Essa é a exigência de Deus para o homem. Aqueles que verdadeiramente se expendem por Deus colocam todo o seu ser perante Ele. Eles obedecem genuinamente a todas as suas declarações e são capazes de colocar as suas palavras em prática. Eles fazem das palavras de Deus a base de sua existência. E são capazes de buscar genuinamente as porções de prática na palavra de Deus. Esse é alguém que realmente vive perante Deus. Se o que você faz é benéfico para a sua vida, e por meio do comer e beber as suas palavras, você pode suprir suas inadequações e necessidades interiores, de forma que seu caráter de vida seja transformado, então isso satisfará a vontade de Deus. Se você age de acordo com os requisitos de Deus e se não satisfaz a carne, mas sim a sua vontade, isso é entrar na realidade de suas palavras. Amém. A palavra de Deus é muito clara. É errado dizer que alguém tem a realidade da verdade com base em sua eloquência, ou quando parece ser capaz de sofrer e pagar um preço. O que importa é se consegue praticar a verdade ao enfrentar as coisas e se vive segundo a palavra de Deus. É o mais importante. Amém. Correto. É verdade. Algumas pessoas têm calibre bom. Quando leem a palavra de Deus, sua comunhão é iluminadora e edificante para os outros. Mas se lhes faltar experiência e prática, e fizerem o que querem quando algo acontece, tudo o que disserem será vazio e nada prático. Não poderão lhe dizer a essência ou os detalhes da verdade, porque elas mesmas não têm experiência em praticá-la. Certo. Certo. Acham que um crente em Deus que não pratica a verdade pode entrar na realidade da verdade? Não pode. Não pode. Exato. A chave para saber se alguém tem a realidade da verdade é se ele consegue praticá-la. Se suas ações e palavras se baseiam em princípios. Se consegue defender a verdade e proteger o trabalho da casa de Deus quando algo acontece. E se é leal a Deus em seus deveres. Uma pessoa com essas qualidades tem a realidade da verdade. Totalmente correto. Um crente não pode entrar na realidade da verdade se não a pratica. Lembrando da época em que comecei a crer, quando não entendia nada. Eu só vi os pastores e presbíteros explicando a Bíblia e, no fim, tudo o que ganhei foi algum conhecimento bíblico. Não sabia nada da realidade da verdade. Não fazia nada além de orar ao Senhor e esperar que Ele viesse e me levasse para o reino dos céus. Posso dizer que meu estado era lastimável. Só após aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e experimentar o julgamento e castigo nas palavras de Deus que entendi algo da verdade. Vi que fui profundamente corrompida por Satanás, que eu tinha caracteres arrogantes, astutos e egoístas. Eu mentia e enganava para proteger meus interesses. E parecia que eu me despendia por Deus, mas era tudo em troca das bênçãos do reino. Eu estava vivendo alguma semelhança humana? Foi quando comecei a odiar a mim mesma, a abandonar a mim mesma e a praticar a verdade em face de problemas. Finalmente tive alguma submissão a Deus. Hoje, embora tenha mudado um pouco, ainda repito doutrinas e a realidade em que vivo é inadequada. Agora entendo. Sem experimentar o julgamento e castigo nas palavras de Deus, não podemos conhecer nossos caracteres satânicos e jamais poderíamos praticar a verdade. Então, como podemos entrar na realidade da verdade? Como podemos entrar no reino de Deus? Você está totalmente certa. Estive mergulhado na religião por toda a minha vida, mas nunca entendi a verdade. Confiei nos pastores e presbíteros. Pensava que, já que sabiam mais sobre a Bíblia, eles tinham a realidade da verdade. Sim. E o que resultou disso? Deus Todo-Poderoso veio e expressou tanta verdade, mas nunca buscaram ouvir a voz de Deus. Só blasfemaram Deus Todo-Poderoso, nos impediram de buscar o caminho verdadeiro. Eles quase me enganaram.
Esses pastores e presbíteros careciam de toda a realidade da verdade. Não passam de um bando de fariseus hipócritas. Exatamente. Então, finalmente entendi que ter ou não a realidade não se baseia no dito e sim no vivido. Quando coisas acontecem, alguém que busca e pratica a verdade, que resolve problemas com a verdade e ajuda os outros a entender a vontade de Deus, é alguém com a realidade da verdade. Sim. Quando a obra de Deus não concorda com as noções humanas, ou quando enfrentamos provações, é a nossa conduta que revela se possuímos a realidade da verdade. Isso me lembra de um período, alguns anos atrás, quando eu fui eleita líder da igreja. Senti que Deus estava me exaltando. Eu era dedicada em meus deveres e estava disposta a sofrer e pagar um preço. Também comungava sobre o entendimento da palavra de Deus nas reuniões. Pensava que possuía e entendia a realidade da verdade, que eu era leal e obediente a Deus. Eu me achava o máximo. Fiquei arrogante, teimosa e imprudente. Eu me recusava a ouvir o que os meus irmãos e irmãs diziam e assim acabei perdendo a obra do Espírito Santo e sendo dispensada. No fim, isso me deixou devastada. Pensei, se não posso ser líder, acabou, certo? O que eu posso esperar para o futuro? Eu estava extremamente infeliz e não tinha mais ânimo para cumprir os meus deveres. Só então me alimentei das palavras de Deus Todo-Poderoso. Li que Deus diz: estou muito enojada por aqueles que só falam de teorias sem possuir realidade alguma. Eles gritam mais alto quando executam seu trabalho, mas assim que deparam com a realidade, desmoronam. Isso não mostra que essas pessoas não têm realidade? Algumas pessoas apenas se armam com algumas verdades para emergências ou para abandonar a si mesmas e ajudar os outros, não para resolver seus próprios problemas. Nós as chamamos de pessoas abnegadas. Elas consideram os outros como marionetes da verdade e a si mesmas como donas da verdade, ensinando os outros a se apegarem à verdade e a não serem passivos, enquanto elas próprias são espectadores à margem. Que tipo de pessoas são elas? Armadas com algumas das palavras da verdade apenas para repreender outras pessoas, enquanto não fazem nada para impedir que se deparem com sua própria destruição. Como são patéticas. Se as palavras delas podem ajudar os outros, por que elas não podem se ajudar? Devemos chamá-las de hipócritas que estão fora da realidade. Refleti sobre mim mesma após essa leitura. Como líder da igreja, eu dizia todas as coisas certas a meus irmãos e irmãs, como: não existe diferença de status entre as pessoas em seus deveres. Quaisquer que sejam nossos deveres, eles foram pré-ordenados por Deus. Devemos obedecer aos arranjos e às orquestrações de Deus e buscar satisfazê-lo. Após ser dispensada e ter perdido meu status, eu estava cheia de negatividade, equívocos e queixas. Nem quis mais cumprir o meu dever. Como isso era submissão ou lealdade a Deus? Foi quando eu vi que eu só tinha recitado doutrinas, mas não tinha nenhuma realidade da verdade. Ao ser exposta por Deus, reconheci que qualquer entendimento ganho sem prática ou experiência não pode ser prático. Ele não pode resolver problemas práticos. E desabamos diante de provações. Não conseguimos resistir firmes. É verdade. Repetir doutrinas só engana e confunde as pessoas. Faz de você um fariseu hipócrita que segue a senda de resistir a Deus. Esse é o resultado de não buscar praticar ou experimentar a palavra de Deus. É verdade. Não importa quanto conhecimento espiritual eu tenha, ele não é a verdade se eu confiar em meu próprio raciocínio. Ter a realidade da verdade exige prática e experiência da palavra de Deus. E, sobretudo, exige a obra do Espírito Santo em nossa cooperação. Graças Amém. a Deus. Graças a Deus. Comunhões assim são tão práticas. Eu achava que fazer sacrifícios, trabalhar e pregar era ter a realidade da verdade. Sim. Finalmente entendo que ter a realidade da verdade nada tem a ver com eloquência ou capacidade de sofrer, mas que se trata de praticar a verdade e obedecer a Deus, ser leal a Ele e também amá-lo. Correto. Não importa quão bem alguém fale, se não praticar a verdade, na realidade só é doutrina vazia. Sim. A comunhão de hoje foi mesmo maravilhosa. Graças a Deus. Comunhões desse tipo são fantásticas. De fato. Irmã Cho, Sim? a Xiaoyi não veio à nossa reunião de ontem. Qual é o problema?
Os pais dela viram na TV que os crentes estão sendo condenados. Ficaram com medo que ela fosse presa e a proibiram de crer em Deus. Estão vigiando e não deixam ela vir às reuniões. Pensarei num jeito de comungar com ela. Certo. Irmã Zhou. Oi, Xiaoyi. Eu fui pra casa da minha tia ontem à noite e a irmã Yang estava lá. Quer dizer, então, que a irmã Yang já comungou com você? Já, agora eu entendo a vontade de Deus. Ele usa esse tipo de opressão e provação para aperfeiçoar a minha fé e o meu amor. Existem lições que devo aprender quando me deparar com coisas assim. A senda da fé é difícil e perigosa, porque o nosso mundo é muito sombrio e o PCC é maligno. Se as coisas fossem diferentes, eu não enxergaria isso tão bem. Que bom que aprendeu essa lição. A irmã Yang realizará nossa reunião hoje. É. A comunhão dela é realmente prática e me dá uma senda. A comunhão dela é maravilhosa. Sim, também gosto da comunhão dela. Olá a todos. Tenham um bom dia. Com licença, minha encomenda chegou? Chegou sim. Venha comigo. Tinho, hoje recebi uma carta dos nossos líderes para lançar a irmã Yang como candidata. Que coisa boa. Falta-me tanto em comparação com a irmã Yang. Preciso me esforçar mais. Ao implementar os princípios de eleição, descobrimos que a maioria só entende teorias. Comungamos sobre os princípios para escolher os líderes antes de cada eleição. Mas algumas pessoas ainda não têm discernimento. Elas votam em pessoas que parecem ser talentosas e eloquentes, mas não naquelas que defendem os princípios e praticam a verdade. E algumas pessoas eleitas só trabalham pelas aparências, repetem doutrinas, não conseguem fazer nenhum trabalho prático. Já os que são honestos e comunicam sobre a verdade para resolver problemas são excluídos. Essas eleições seguem algum princípio? De forma alguma. Ao longo dos últimos dias, em resposta às perguntas de todos, selecionei palavras de Deus e experiências de fracasso para dar exemplos. Isso ajuda a nossa comunhão. Quando temos algum discernimento e entendemos alguns princípios das eleições, escolhemos líderes que praticam a verdade e fazem coisas com base em princípios. Isso é entender a verdade e entrar na realidade dela. Sim. Irmã, você já passou algum tempo conosco. Diga-nos que problemas tem encontrado na nossa igreja. Por favor. Ao longo dos últimos dias nas reuniões, vi que os irmãos e irmãs ainda têm um entendimento superficial de si mesmos. Veem que aquilo que as palavras de Deus revelam é fato, mas isso não é autoconhecimento verdadeiro.
Eles devem conhecer sua própria essência corrupta e situação com base nas palavras de Deus. Alinhar-se com aquilo que as palavras de Deus revelam para que possam ser convencidos. Quando veem que foram corrompidos por Satanás e estão repletos dos caracteres dele, eles passarão a se odiar. É isso que resulta de conhecer a si mesmo. Quando ouvi alguns irmãos e irmãs falarem sobre conhecer a si mesmos, eles percebem que têm certos caracteres corruptos, mas seu entendimento é muito vago. Estão perdidos nos detalhes de como expõem esses caracteres satânicos, quais naturezas os controlam e onde está a sua raiz. Por exemplo, quando alguém fala sobre autoconhecimento, ele só diz que é corrupto, arrogante, presunçoso, que só vive caracteres corruptos, mas não consegue explicar exatamente como é arrogante, como isso se manifesta, ou qual é a raiz disso. Igual como quando parceiros num dever têm opiniões diferentes. Eles não sabem seus motivos por trás de seu apego às suas opiniões. E sempre querem mandar, não sabem que pensamentos os controlam e quais são as consequências de não resolver seu caráter arrogante. Só admitem que têm caracteres corruptos, mas não têm nenhum conhecimento real, nem odeiam sua natureza corrupta. Isso significa que jamais alcançarão arrependimento ou uma real mudança. Então, nas circunstâncias certas, seus problemas retornam e não escapam das restrições de seu caráter corrupto. É também por isso que alguns irmãos e irmãs crescem tão lentamente na vida. Correto. Sim, isso é verdade. Certo. Irmã Yang, sua interpretação disso está totalmente correta. Meu próprio autoconhecimento é superficial demais. Como líder, falo de doutrinas e não resolvo problemas práticos. Todos falam de doutrinas como eu, pensando que entendem a verdade. Isso prova que não sou qualificada como líder. Em muitas coisas, confio em minhas próprias noções e imaginações e não busco a verdade. Nem tento resolver problemas com base na palavra de Deus. Após refletir sobre isso, não tenho verdade. Pode-se dizer que eu não entendo a verdade. Por isso, meu autoconhecimento é tão vago e superficial. Não consigo ver o quanto fui corrompida por Satanás, nem se tenho qualquer humanidade normal. Por isso, não consigo me odiar de verdade. Essa é a raiz do problema. Sim. Agora vejo que pessoas sem autoconhecimento verdadeiro não podem ganhar entrada na vida. Mesmo que se tornem líderes, usam seus dons e confiam em doutrinas para fazer seu trabalho. Isso não prejudica o povo escolhido de Deus? Verdade. No futuro, devo me concentrar em minha entrada na vida, me esforçar mais para me conhecer e resolver meus próprios problemas antes de resolver os problemas dos meus irmãos e irmãs. De fato. Você está certa. Sem autoconhecimento, não temos entrada na vida. Tem o mesmo problema dela. Muitas vezes exponho caracteres corruptos e tenho vergonha de discuti-los. Quando cometo erros, não os admito. Isso não me torna hipócrita? A comunhão da irmã Yang é muito prática. Em meus deveres como diaconisa de rega, eu só me concentrava em trabalho árduo e dizia banalidades. Pensava que tinha a realidade da verdade. Mas pensando bem, também sou hipócrita. Raramente falo sobre caracteres corruptos que revelo ou dos erros que cometo. Só falo palavras vazias da minha imaginação. Não posso oferecer comunhão sobre os princípios e a senda de praticar a verdade. E evito os problemas levantados por meus irmãos e irmãs. Pensando bem, não fiz nenhuma obra prática. Às vezes, me sinto culpada e infeliz, mas eu me consolo pensando, não fiz nenhuma maldade. Ao menos mereço crédito pelo trabalho árduo. É assim que invento desculpas para mim mesma. Depois de todos esses anos de fé, ainda não tenho muita experiência nem testemunho de praticar as palavras de Deus. Não sou uma pessoa que busca a verdade. Parece que preciso me esforçar mais para me conhecer. Senão seguirei a senda errada, prejudicando não só a mim, mas também obstruindo o caminho da entrada na vida dos outros. Isso mesmo. Sou igual. Também devo refletir e conhecer a mim mesma. Sim. O que todos dizem é muito prático. Todos temos um problema com autoconhecimento. Como líder da igreja, sou diretamente responsável. Sou eu quem carece da realidade da verdade de autoconhecimento. Não tenho guiado vocês pela senda certa. Devo tanto a Deus. Devo me arrepender a Ele.
Tinho. Algo está perturbando você. Que tal nós conversarmos? Não, estou bem. Está ficando tarde. Preciso pegar a minha filha. A gente se vê. A sopa está transbordando. E os bolinhos queimaram. Veja isso. No que você estava pensando? Pare de reclamar. Eles só queimaram um pouco. Farei outros. O que foi? Você está bem? É claro que sim. Por que não me deixa terminar? Não precisa. Me deixe em paz. Irmã, está tendo problemas em seus deveres? Não, não estou. Irmã Cho. Sim? A irmã Wang viu alguém seguindo ela enquanto ia à reunião desta manhã. Pode ter sido um agente do PCC. Ela disse que foi difícil despistá-lo. Não é seguro a irmã Yang ficar aqui. Temos que achar outro lugar. Sim. Já acertei para que ela fique com a irmã Zhang. Bom, vamos nos sentar e conversar. Ei, a irmã Yang está sendo observada? Perguntei. E ela disse que não percebeu nada. Se ela ficar na casa da irmã Wang e sair todo dia para as reuniões, será difícil saber se está sendo observada. Mas se ela estiver, ela é um risco para a igreja se for às reuniões. Devemos pedir que ela se esconda e suspenda seus deveres e reuniões. O que acham? Ela não está sendo observada. Só precisa de um novo lugar para viver. Seria correto suspender os deveres e reuniões dela? Se ela ficar escondida, a igreja estará segura. E é para protegê-la. Ela não está sendo observada. Ela só precisa de um novo lugar para viver. Seria correto suspender os deveres e reuniões dela? Acha que a irmã Yang estará segura se ficar em casa? Isso é mesmo uma solução para o problema? Jin, eu gostaria de discutir alguns problemas que tenho notado em você. Pode falar. Desde que a irmã Yang se tornou candidata a líder da igreja, percebi que você tenta excluí-la. Da última vez, quando ela apontou deficiências na vida da igreja, todos as admitiram e aceitaram. Mas você hesitou em fazer o mesmo. Agora você a está suspendendo dos deveres e reuniões só porque quer, alegando que seja para o bem da segurança dela. Você tem algum motivo pessoal para isso? Já refletiu sobre isso? Se estiver tentando excluí-la para proteger seu status e reputação, isso é um problema muito sério. Como crentes, devemos temer a Deus. Sobretudo como líderes da igreja, se buscarmos nome e status em vez da verdade, isso é seguir a senda de resistir a Deus e provavelmente ofenderemos o caráter dele. Na participação da irmã Yang em nossa vida da igreja, ela fala sobre alguma realidade da verdade e resolve alguns problemas práticos das pessoas. Isso é muito benéfico para a nossa entrada na vida. Por que não valoriza isso?
Se você inventar desculpas para isolá-la, como isso será condizente com a sua consciência? Como explicará isso a Deus? Como líderes da igreja, vocês deveriam saber como descobrir e cultivar pessoas talentosas e não ter inveja delas. Dessa maneira, o dever de vocês será cumprido satisfatoriamente. E vocês terão cumprido a sua responsabilidade. Também terão feito o máximo para ser devotos. Algumas pessoas sempre temem que outros roubem seus holofotes e as ultrapassem, obtendo reconhecimento enquanto elas mesmas são negligenciadas. Isso as leva a atacar e excluir os outros. Isso não é um caso de ter inveja de pessoas mais capazes do que elas mesmas? Tal comportamento não é egoísta e desprezível? Que tipo de caráter é esse? É malicioso. Pensar apenas em si mesmo, satisfazer apenas seus próprios desejos, não demonstrar consideração pelos deveres de outros. E pensar apenas em seus próprios interesses e não nos interesses da casa de Deus. Pessoas desse tipo têm um caráter ruim. E Deus não tem amor por elas. Cada um de vocês ascendeu ao ponto mais alto das multidões. Vocês ascenderam para ser os ancestrais das multidões. Vocês são extremamente arbitrários e correm fora de controle entre todos os gusanos, procurando um lugar de calma. Vocês não conhecem seu próprio status, mas ainda lutam contra o outro no estrume. O que vocês poderão ganhar com essa luta? Se realmente tivessem um coração de reverência por mim, como você poderia lutar um com o outro pelas minhas costas? Não importa o quanto seu status seja elevado, ainda não passa de um vermezinho fétido no estrume. Você será capaz de criar asas e se transformar numa pomba no céu? A comunhão dela é realmente prática e me dá uma senda. Graças a Deus, essa comunhão é muito prática. Sim, também gosto da comunhão dela. Devemos pedir que ela se esconda e suspenda seus deveres e reuniões. O que acham? Será que não estou lutando por status com a irmã Yang? Quando vi como sua comunhão sobre a verdade era prática e que todos a aprovaram, fiquei com inveja a excluir e confiei em minhas próprias noções para suspendê-la de seus deveres. Como pude fazer algo tão maligno? Deus, me falta humanidade. Irmã, vim para pedir perdão a você. Quando vi que todos gostam da sua comunhão e a procuram com perguntas, fiquei com inveja. Preocupei-me que todos fossem votar em você e não em mim. Assim me coloquei contra você. Então eu arranjei para que você se escondesse e suspendesse seus deveres. Realmente não tenho humanidade.
Você foi perseguida pela polícia. E sofreu tanto durante sua fuga. Mas em vez de consolá-la, fiquei com inveja e tentei excluí-la. Eu sinto muito. Ouvi-la dizer isso me deixa envergonhada. Vi que você estava sendo competitiva e quis comunicar com você. Mas fiquei preocupada. Pensei que você não tinha opção senão revelar aquela corrupção. Assim, não tentei ajudá-la. Não agi com base no amor. Eu também lhe devo desculpas. Não diga isso. Meu desejo por status é forte demais. Sua comunhão sobre a verdade é prática e você resolve os problemas dos outros. Isso é muito útil para todos. É maravilhoso. Quanto a mim, quis excluí-la para preservar minha posição de liderança. O que é que eu estava fazendo? Não estava cumprindo meu dever. Estava praticando mal. Por que sempre busco nome e status? Quando serei capaz de mudar esse caráter satânico? Existe um velho ditado. Doenças vêm a cavalo, mas vão embora a pé. Essas naturezas satânicas estão enraizadas no coração de todos. E não podem mudar sem julgamento e castigo. Meu desejo por nome e status também é muito forte. Foram anos de poda, tratamento, provações e refinamento para que eu alcançasse mudança. Buscar reputação e status significa controlar os outros e fazer com que adorem e sigam você. Mas toda a humanidade é assim, não é? É assim que caracteres satânicos controlam as pessoas. Deus expressou tantas palavras para ajudar a humanidade a se salvar do caráter satânico. Devemos experimentar o julgamento e castigo na palavra de Deus, antes de ver uma mudança em nosso caráter satânico. Graças a Deus. Após me abrir e conversar sobre isso, me sinto muito melhor. Esse desejo excessivo por nome e status é um caráter satânico que devemos analisar e estudar. Sim. Como devemos experimentar o julgamento e o castigo de Deus para que sejamos purificados? Que tal comunicarmos sobre isso na reunião de amanhã? Claro. Durante o processo de aquisição de conhecimento pelo homem, Satanás emprega todos os tipos de métodos. Quer seja contando histórias, simplesmente dando-lhe alguma porção individual de conhecimento, quer seja permitindo que ele satisfaça seus desejos ou ambições. Por qual estrada Satanás quer conduzir você? Na verdade, não importa quão elevados sejam os ideais do homem. Não importa quão realistas sejam seus desejos ou quão apropriados possam ser. Tudo que o homem deseja alcançar, tudo que o homem busca está inextricavelmente ligado a duas palavras. Essas duas palavras são de vital importância para a vida de cada pessoa. E elas são coisas que Satanás pretende incutir no homem. Quais são essas duas palavras? São fama e ganho. Satanás usa a fama e o ganho para controlar os pensamentos do homem, até que tudo em que as pessoas consigam pensar seja fama e ganho. Elas lutam por fama e ganho, passam por dificuldades por fama e ganho, suportam humilhação por fama e ganho. Sacrificam tudo o que têm por fama e ganho,
E farão qualquer julgamento ou tomarão qualquer decisão para o bem da fama e ganho. Dessa forma, Satanás amarra as pessoas com grilhões invisíveis. E elas não têm nem a força nem a coragem para se livrar deles. Elas, sem saber, carregam esses grilhões e caminham penosamente, sempre adiante, com grande dificuldade. Por causa dessa fama e ganho, a humanidade se afasta de Deus e o trai, e se torna cada vez mais perversa. Dessa forma, portanto, uma geração após a outra é destruída em meio à fama e ao ganho de Satanás. Em sua busca, vocês têm muitas noções pessoais, esperanças e futuros. A obra atual tem a finalidade de lidar com seu anseio por status e seus desejos extravagantes. As esperanças, o status e as noções são todas representações clássicas do caráter satânico. A razão de essas coisas existirem no coração das pessoas é inteiramente porque o veneno de Satanás está sempre corroendo os pensamentos delas. E as pessoas são sempre incapazes de se livrar dessas tentações satânicas. Elas estão vivendo em meio ao pecado, porém não creem que seja pecado. Por muitos anos, os pensamentos nos quais as pessoas confiavam para sobreviver têm corroído seu coração ao ponto de elas se tornarem desleais, covardes e desprezíveis. Elas não somente carecem de força de vontade e determinação, mas também se tornam gananciosas, arrogantes e obstinadas. Elas são totalmente desprovidas de qualquer determinação que transcenda o ego. E ainda mais, elas não têm um pingo de coragem de se livrar das restrições dessas influências tenebrosas. Os pensamentos e a vida das pessoas são tão podres que suas perspectivas acerca de crer em Deus ainda são insuportavelmente horrendas. E mesmo quando elas falam de suas perspectivas acerca da crença em Deus, é simplesmente insuportável de ouvir. As pessoas são covardes, incompetentes, desprezíveis e frágeis. Elas não sentem repulsa pelas forças das trevas, nem amor pela luz e pela verdade. Em vez disso, fazem o máximo para afastá-las. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus são muito práticas. No passado, não enxergávamos o que eram nome e status. Achávamos que eram coisas positivas, objetivos de vida válidos. Está certo. Desde a infância, nossos professores nos inundaram com ateísmo, materialismo e com ideias de pessoas famosas ou importantes, como cada um por si, o diabo pega quem fica por último. Quem é inteligente manda em quem é forte. E ser um estudioso é estar no topo da sociedade. Também distinguir-se e trazer honra aos ancestrais. Um homem deixa legados, gansos deixam apenas gritos. Certo. Claro que sim. E homens sempre devem lutar para ser melhores do que seus contemporâneos. Essas ideias costumavam ser lemas de vida. Adorávamos status e poder e buscávamos nos sobressair e glorificar nossos ancestrais. E o que aconteceu? Ficamos mais hipócritas e desprezíveis. Queremos estar acima de outros, deter o poder e limitar e controlar as pessoas. Verdade. Ficamos lutando por poder. Todos nós queremos controlar, mandar nos outros, tiranizar. Isso não é consequência da corrupção da humanidade por Satanás? É verdade. Sim. Absolutamente correto. Hoje as pessoas adoram o poder e buscam fama e status. Ninguém quer buscar ou aceitar a verdade. Pensem no PCC quando assumiu o poder. Por que derrubam igrejas, queimam cruzes e perseguem cristãos? Por que ordenam que as igrejas exibam a bandeira nacional e o retrato do presidente? Para impedir que as pessoas creiam em Deus e forçá-las a adorar Satanás. Certo. O fato de o PCC ter feito tanto mal após assumir o poder prova que, assim que alguém que adora o status assume o comando, ele resistirá a Deus e fará mal à humanidade. Assim, se não aceitarmos o julgamento e o castigo de Deus, nossos caracteres satânicos jamais serão purificados. Muitos crentes não buscam a verdade, mas buscam nome e status, e se tornam falsos líderes e anticristos que serão eliminados. Aqueles que buscam nome e status odeiam a verdade e resistem a Deus. Jamais serão salvos por Deus e só podem ser eliminados pela obra de Deus. Sim, é verdade. Sem resolver o caráter corrupto de buscar nome e status, somos indignos de ser líderes, obreiros e de servir a Deus. É Sim. verdade.
Fama e status são coisas aterrorizantes. Em meus anos de fé, tenho focado em trabalhar para Deus e buscado ser uma líder. Pensei que, se fizesse bem o meu trabalho e ganhasse a aprovação dos irmãos e irmãs, eu ganharia a aprovação de Deus, seria salvo e entraria no reino dos céus. Pensando nisso agora, como pude ser tão tola e ignorante? Eu não sabia qual era a vontade de Deus. É como disse o Senhor Jesus: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Agora, acho que entendo as palavras do Senhor. Essas palavras do Senhor são um lembrete e alerta para todos que buscam nome e status. É o amor de Deus por nós. É mesmo. O mais importante para os crentes em Deus é buscar a verdade honestamente, aceitar o julgamento e castigo de Deus e ser purificados de nossos caracteres corruptos. Sim. Graças a Deus. Diga, irmã Yang, como experimentou o julgamento e o castigo de Deus em sua busca por nome e status? Poderia comungar sobre isso? Sim, com certeza. Falarei do meu entendimento e experiência. Eu tinha sido eleita como líder da igreja. E estava muito entusiasmada em meu dever porque eu tinha status. Sempre que meus irmãos e irmãs tinham dificuldades, eu encontrava palavras de Deus para oferecer apoio. Após um tempo, meu trabalho produzia resultados e os outros me aprovavam. Então senti que era boa nisso e que tinha nascido para ser líder. Pensei que devia trabalhar ainda mais para que fosse recomendada para uma promoção. Eu só me concentrava no trabalho e me exibia para que os outros me admirassem. Não demorou e senti uma escuridão interior. Me faltava a iluminação do Espírito Santo. Ao ler a palavra de Deus e minha comunhão só fornecia doutrina. Não resolvia os problemas que os irmãos e irmãs levantavam. Não importava o quanto tentasse, não tinha nada a dizer. Foi quando eu soube que tinha perdido a obra do Espírito Santo. Depois disso, fui dispensada. Sentia vergonha demais para encarar as pessoas e vivia em tormenta. Foi quando refleti sobre mim mesma e li isto na palavra de Deus. Algumas pessoas particularmente idolatram Paulo. Elas gostam de sair, dar palestras e trabalhar. Gostam de se reunir e falar. Gostam de que as pessoas as ouçam, venerando-as e cercando-as. Elas gostam de ter status na mente dos outros e apreciam quando os outros valorizam a imagem delas. Vamos analisar sua natureza a partir desses comportamentos. Qual é a natureza delas? Se elas realmente se comportam assim, então é o suficiente para mostrar que são arrogantes e convencidas. Elas não adoram a Deus nem um pouco. Elas buscam um status mais elevado e desejam ter autoridade sobre os outros, possuí-los e ter status na mente deles. Essa é uma imagem clássica de Satanás. Os aspectos de sua natureza que se sobressaem são a arrogância e a presunção, uma relutância em adorar a Deus e um desejo de ser adorado pelos outros. Tais comportamentos podem lhe dar uma visão muito clara da natureza delas. Amém. 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 As palavras de Deus pareciam perfurar meu coração. Deus me expôs nessas palavras. Eu amava trabalhar. E amava quando os outros me cercavam e me adoravam. Quando os outros me ouviam em todas as coisas, eu ficava muito feliz. Não me contentava em ser apenas uma líder. Eu queria ser promovida para controlar mais pessoas. Como eu era diferente de Satanás. Sim. Sim. Satanás é arrogante e quer subir até estar em pé de igualdade com Deus. E eu era igualmente arrogante. Eu não temia Deus em meu coração. Eu trabalhava e me despendia por Deus, só para que me admirassem e me obedecessem.
Isso me tornava igual a Satanás, alguém que luta com Deus por status e pessoas. Deus é o Criador, nobre e poderoso. Mas ele encarnou como uma pessoa comum, humilde e oculta entre os homens, suportando grande humilhação para salvar a humanidade. Sim, as pessoas eram arrogantes, rebeldes e insensatas, mas ele não as abandonou. E eu, menor do que um grão de poeira, imunda e corrupta, estava obcecada em me estabelecer e ficar acima dos outros. Eu era muito arrogante e desprezível. Não tinha humanidade nem razão. Quanto mais eu refletia, mais envergonhada eu ficava. Meu desejo por nome e status era excessivo. E eu pregava e trabalhava somente para ganhá-los. Eu estava empenhada em meu próprio negócio, que nada mais era do que resistir a Deus. Foi aí que eu comecei a me arrepender e a me odiar. Então orei a Deus e pedi que ele me punisse se eu voltasse a buscar nome e status. A partir de então, comecei a focar na busca da verdade. E quando pensava em proteger meu nome e status, eu orava a Deus. Também decidi me expor e pedi que meus irmãos e irmãs me monitorassem. Sem perceber, eu comecei a mudar e me preocupar menos com nome e status. Minha atitude em relação aos meus deveres era mais pura e eu estava mais tranquila. Não importava quantos deveres a casa de Deus me arranjasse. Aceitava como comissão de Deus e dei o máximo pelas minhas responsabilidades. Eu não exigia ser bem tratada. Só queria satisfazer a Deus. Amém. E com isso me senti muito mais em paz. Amém. Esses são os efeitos da obra de Deus. A sua comunhão sobre esses assuntos é tão útil. No passado, eu só admitia que tinha uma natureza arrogante e desejava ter status. Mas não entendia bem a essência de toda essa minha busca por nome e status. Sempre que expunha a corrupção, eu dava desculpas. Dizia a mim mesma que não impactava meus deveres, que não tinha feito mal e trabalharia nisso no futuro. Agora vejo que minha natureza satânica de buscar nome e status é profundamente danosa. Certo. E que sem buscar a verdade para resolvê-la, não sei quando poderei fazer algo para ofender seu caráter. Mesmo que queira controlar, eu não consigo. É tão importante que os crentes busquem a verdade e aceitem o julgamento e castigo de Deus. Verdade. No futuro, devo ler a palavra de Deus com cuidado, refletir sobre mim mesma e obedecer e aceitar o julgamento, o castigo, a poda e o tratamento de Deus. Ou jamais serei purificada de meu caráter satânico, de buscar por nome e status. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa experiência foi boa. Como criatura de Deus, o homem deve procurar cumprir o dever de uma criatura de Deus e buscar amar a Deus sem fazer outras escolhas, pois Deus merece o amor do homem. Os homens que procuram amar a Deus não devem buscar quaisquer benefícios pessoais, nem aquilo que pessoalmente anseiam. Este é o meio de busca mais correto. Se o que você busca é a verdade, o que põe em prática é a verdade, e o que obtém é uma mudança em seu caráter, então a senda que você trilha é a correta. Quando as pessoas experimentam até o dia em que sua perspectiva de vida, o significado e a base de sua existência mudaram completamente, quando elas foram modificadas até os ossos e se tornaram outra pessoa, isso não é incrível? Essa é uma grande mudança, uma mudança marcante. Só quando você perder o interesse em fama e fortuna, em status, dinheiro, prazer, poder e glória do mundo, quando puder renunciar facilmente a essas coisas, você terá a semelhança de um ser humano. Aqueles que no fim serão tornados completos são um grupo como esse. Eles vivem para a verdade, vivem para Deus e vivem para o que é justo.
Essa é a semelhança de um ser humano verdadeiro. É um esclarecimento do Espírito. Sim, é verdade. Sim, graças a Deus. Irmãos e irmãs, iniciemos a votação. Está bem. Obrigada.